Amém, Senhor. Nós vamos aqui abrir o Catecismo, no dia do Senhor 32, e nós vamos ler a resposta, a pergunta e a resposta 86. Os irmãos percebem que abaixo de cada resposta tem várias referências bíblicas para fundamentar o ensino. E nós vamos olhar para uma delas, que é ela aparece duas vezes aqui, no ponto 2 e no ponto 4, que é Mateus 5, 14 a 16. Porque nós vamos aprender aqui qual é o propósito das nossas boas obras, da nossa vida de gratidão. E na pregação nós vamos olhar um desses propósitos, que é glorificar a Deus e ao mesmo tempo também alcançar o próximo para Cristo. Então, na verdade, são dois propósitos que estão ali unidos. E o propósito de ter a certeza da nossa fé, nós vamos olhar na escola bíblica dominical. Dia do Senhor 32. Eu vou ler a pergunta e os irmãos leem a resposta. Se fomos libertos da nossa miséria somente pela graça, através de Cristo, sem nenhum mérito nosso, por que então devemos praticar boas obras? Porque Cristo, tendo nos remido pelo seu sangue, também nos renova por seu Espírito Santo, a sua imagem, para que com toda a nossa vida mostremos-nos gratos a Deus por seus benefícios e para que Ele seja louvado por nós. Além disso, para que tenhamos a certeza da nossa fé por causa dos seus frutos, e para que, pelo novo viver piedoso, possamos ganhar o nosso próximo para Cristo. Agora vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Sermão do Monte, palavras de Jesus Cristo. E para contextualizar o texto, nós vamos começar do verso 1. Mateus 5, de 1 a 16. E a pregação vai abordar o verso 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Ouçam a palavra do Senhor. Mateus 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Irmãos, agora o texto da pregação. Mateus 5, 14, 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sob um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire,
mas nu o velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Até aqui, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso texto ele faz parte da introdução do Sermão do Monte que Jesus proferiu aos seus discípulos. E ele se encontra, como a gente vê aqui de forma óbvia, logo após as bem-aventuranças. É um detalhe evidente, mas ao mesmo tempo um detalhe importante, irmãos, porque Jesus ele não está aqui nesse sermão, que vai até o capítulo 7, falando coisas desconexas. Não, ele está conectando aquilo que ele falou antes com aquilo que vem logo depois. Então, as bem-aventuranças, elas são a base e o fundamento para aquilo que Jesus vai dizer acerca dos seus discípulos, que eles são sal da terra e a luz do mundo. Perceba, irmãos, que nas bem-aventuranças Jesus está ensinando acerca do caráter cristão, daquilo que nós somos em Cristo. Ele não está falando daquilo que nós fazemos, mas daquilo que nós somos em Cristo. E aquilo que nós somos, inevitavelmente, vai redundar em obras que glorificam ao nome de Deus. Então vejam, quando a gente vive de acordo com o caráter cristão, sendo alguém que tem fome e sede de justiça, cultiva a pureza do coração, exerce a paz, a misericórdia, chora pelos seus pecados, o mundo ele vai vir contra nós, porque o caráter cristão ele é totalmente oposto ao caráter mundano das pessoas sem Deus. Então, automaticamente, vendo a nossa vida, a nossa conduta cristã, a nossa piedade, o mundo ele vai se levantar contra a igreja, ele vai perseguir a igreja. E essa é a última bem-aventurança que Jesus fala. A atitude do mundo em relação à igreja é de ódio, é de perseguição aos cristãos. Mas como a igreja deve reagir à perseguição do mundo? Não pagando o mal com o mal, mas fazendo o bem, exercendo uma atitude positiva, ou seja, tendo uma influência positiva no mundo, como o sal da terra e como a luz do mundo. Percebam, irmãos, aquilo que nós somos vai se manifestar naquilo que nós fazemos, não de forma oculta, mas de uma forma evidente e pública diante da sociedade. Porque esse é um dos propósitos de Jesus aqui em dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo. Ele está ensinando a nós que a vida cristã ela deve ser exercida publicamente, claro, não com a intenção orgulhosa dos fariseus de querer atrair atenção para si, porque era o que eles faziam e Jesus vai repreendê-los neste sermão, mas para glorificar a Deus que está no céu, o nosso Pai. E a misericórdia do Senhor é tão grande que Ele não só nos capacita a exercer boas obras, mas Ele também as utiliza para atrair outros a Cristo. Então veja o chamado que Deus tem para nós aqui, irmãos, quando Ele diz que nós somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Cristo chama a sua igreja a se conduzir como a luz do mundo. Cada crente, cada cristão. Nós vamos ver 3 coisas aqui que Cristo quer nos ensinar. O significado dessa conduta, luz no mundo, o lugar, o mundo, e o propósito dessa conduta, glorificar a Deus. Vejam que Jesus ele sempre se utilizou de elementos conhecidos do cotidiano das pessoas para ensinar verdades eternas, verdades espirituais acerca do reino dos céus. E ele está usando aqui 2 coisas que são
necessárias e essenciais para nós, que utilizamos muito, o sal e a luz. E quando ele fala de sal, a gente não vai entrar nesse aspecto agora, mas é uma ideia mais de, pela nossa conduta cristã, refrear o mal. Não é que a gente vai acabar com o mal que há no mundo, mas, no certo sentido, a presença de uma igreja fiel, ela pode, de alguma maneira, refrear o mal que há no mundo, pela conduta piedosa dos crentes, assim como o sal preserva o alimento da corrupção. Mas também nós somos chamados aqui luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Nós sabemos que uma das principais funções da luz é iluminar o caminho dos homens, para nos fazer enxergar as coisas de uma maneira correta. Então, a luz tem esse propósito de iluminar o caminho dos homens no meio da escuridão. Porém, na Bíblia, irmãos, luz aponta para vida e conhecimento. Vida e conhecimento. O que é algo que só se encontra na pessoa bendita de Cristo. Então, quando diz que nós somos a luz do mundo, em certo sentido, Jesus está dizendo que nós somos os portadores do verdadeiro conhecimento de Deus. Conhecimento que Ele revelou a nós, não que nós alcançamos por nós mesmos. Conhecimento da redenção que há em Cristo, da salvação da nossa miséria, do nosso pecado, mas também conhecimento da vontade de Deus para nós, da vida de gratidão que Ele requer de nós, que é o que o catecismo vai abordar daqui para frente, do dia do Senhor 32 até o final, que é a vida de gratidão do crente, por meio da obediência à lei e por meio da prática da oração. Então nós somos os portadores, aqueles que possuem o conhecimento de Deus, e isso é um privilégio, mas também isso traz sobre nós uma responsabilidade, de não guardar para nós mesmos esse conhecimento, mas transmiti-lo ao mundo, de alguma forma repassar para outros aquilo que nós sabemos e conhecemos acerca de Cristo. E isso é feito, é claro, com palavras, mas também com obras, com as nossas vidas. E é isso que Jesus tem em mente aqui, irmãos. Primeiramente, a nossa conduta. Duas coisas importantes, irmãos, precisam entender quando Jesus nos chama de luz do mundo. A primeira delas é que somos luz do mundo por uma razão muito simples, por nossa união com Cristo. É a nossa união com Cristo que nos dá a graça de ser e viver como luz no mundo. Porque, entenda, Jesus também diz que Ele é a luz do mundo. Você vai ver isso em João 8, versículo 12. Veja o que ele diz. João 8, verso 12. Diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então veja, Jesus diz que Ele é a luz do mundo e que nós somos a luz do mundo. Será que Ele está equiparando Ele mesmo conosco, nos colocando Ele e nós no mesmo patamar? Não, irmãos, não é bem assim. Quando Ele diz que nós somos luz e que Ele é a luz, nós podemos usar uma figura, por exemplo, da luz da luz do sol e da luz da lua, para evidenciar essa nossa relação com Cristo. Perceba que a lua, aquele brilho que há na lua, quando você vê aquela lua linda à noite brilhando, é o reflexo da luz do sol. Ela não tem luz própria, ela brilha por causa da luz do sol. Da mesma forma, nós só temos capacidade de brilhar porque nós refletimos o brilho de Cristo, a luz de Cristo. Somente na nossa união com Cristo
Somente redimidos por ele, e eu falo redimido no sentido da resposta 86 aqui, que não é somente ser perdoado do seu pecado, mas também renovado pelo Espírito Santo, conformado à imagem de Deus novamente para produzir boas obras. É somente nessa relação salvífica com Cristo que nós podemos brilhar neste mundo, para a glória de Deus. Agora perceba, Jesus não está falando aqui para todas as pessoas. Ele está falando para os seus discípulos, para a sua igreja. E ele vai fazer uma distinção aqui entre os seus discípulos e aqueles que deveriam ser luz para Israel, mas estavam, na verdade, conduzindo o povo de Deus às trevas, que eram os fariseus, os mestres da lei daquela época, que estavam apagando a luz do evangelho, da graça de Deus, com o seu legalismo, com a sua hipocrisia. E eles foram duramente condenados por Cristo. Mas aqueles que seguiram a Jesus, ele diz: vocês não estão mais nas trevas, vocês agora andam na luz, vocês agora estão na luz, vocês têm vida em mim, vocês têm o meu conhecimento que conduz a esta vida. É a mesma coisa que Paulo diz em Efésios 5, acho que no verso 8, ele fala: antes vocês eram trevas, porém agora são luz no Senhor, em Cristo. Aí a consequência: andai como filhos da luz. Então esse é o privilégio de ser luz, participar da salvação em Cristo, mas também ter um chamado de iluminar este mundo escuro com a luz de Cristo. Irmãos, o mundo em que vivemos, ele está em trevas. Ele está em trevas. Ele precisa da luz de Cristo para encontrar a saída, o caminho, a salvação, a redenção que a humanidade tanto precisa, mas tem buscado nas fontes erradas. E somente a igreja tem esse chamado de comunicar o evangelho ao mundo, à luz de Cristo, pela pregação fiel do púlpito, mas também pelo andar piedoso de cada crente no seu dia a dia e nos seus relacionamentos. E claro, como é que eu vou agir como luz do mundo? Fazer alguma diferença neste mundo em trevas, evidenciando o caráter das bem-aventuranças. Claro, aqui a gente poderia citar a lei de Deus, os 10 mandamentos, mas se você olhar, a gente também poderia falar da oração, do Pai Nosso. Mas se você perceber, por exemplo, as bem-aventuranças, elas estão relacionadas tanto com a oração do Pai Nosso, quanto com os 10 mandamentos. Por exemplo, o que é ter fome e sede de justiça? Prazer em obedecer à lei de Deus. E o que é ser misericordioso? Promover a paz, amar o nosso próximo, como a nós mesmos, que é o resumo da lei de Deus. Então, quando nós vivemos conforme a instrução das bem-aventuranças, nós estamos vivendo como luz no mundo. Uma igreja, irmãos, que é unida e fiel no Evangelho, fiel ao Evangelho e unida em amor e santidade, ela não vai passar por este mundo em vão. Ela vai exercer de alguma maneira uma influência, tanto para refrear o mal como o sal, como para transmitir conhecimento como a luz. Sim, isso no contexto da vida cristã. Lembre-se, a igreja de Atos cresceu com a pregação viva dos apóstolos, mas também pela conduta de amor e comunhão que havia entre os irmãos. Chamou a atenção dos ímpios. E assim é hoje também. Da mesma forma, o nosso lar, quando é um lar centralizado em Cristo, onde marido e mulher cumprem suas vocações cristãs, onde os filhos honram os seus pais,
Isso não vai passar batido, irmãos. Um parente, um vizinho, vai ver isso, não vai nem tomar conhecimento, ele vai ver. E de alguma forma, isso pode provocar alguma influência, glorificando a Deus e levando as pessoas a glorificar a Deus pela sua boa conduta. Nossos atos falam mais do que as nossas palavras. Claro que não vamos usar essa expressão para deixar de evangelizar com a boca, mas nós somos, irmãos, sermões ambulantes neste mundo. Pode ser que um parente nosso, um vizinho, um colega de trabalho, da faculdade, nunca leu a Bíblia, mas eles estão observando os nossos passos cada dia, como nós nos comportamos, como nós nos relacionamos com as pessoas, como nós falamos, tudo, não tenha dúvida disso, nós estamos sendo observados pelo mundo, na nossa casa, no meio dos parentes descrentes, no nosso ambiente de trabalho ou escolar, na vizinhança, onde quer que você esteja. E a sua conduta, ela vai gerar, ela dependendo da maneira como você está vivendo, ela pode gerar, a glorificar a Deus, gerar um bom testemunho, mas também se você desonra o nome de Cristo, você pode fazer com que as pessoas blasfemem o nome do Senhor. Então nós devemos ter cuidado com isso. Luz é para fazer a diferença aonde ela está. Por isso que Jesus disse que ela não é para colocar debaixo de um alqueire, que era tipo um cesto de medida que escondia algo. Não, ela tem que ser colocada no velador, na parede, para iluminar a casa, como naquela época os candeeiros faziam. Isso nos leva ao segundo aspecto aqui, o local dessa conduta, que é o mundo em que nós vivemos. Perceba que o apóstolo Pedro, ele diz a mesma coisa. Em 1 Pedro 2, versículo 12, ele diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então perceba, no mundo, no meio dos gentios, no meio dos gentios. Isso tem duas implicações para a nossa vida. O fato da igreja brilhar no mundo, no meio dos gentios, naqueles que estão nas trevas, ela traz duas implicações para nós. A primeira delas é que nós não temos que nos isolar do mundo para viver uma vida mais piedosa. Não. Isso é incompatível com o ensino de Cristo aqui. E também com a oração sacerdotal dele pela igreja, lá em João 17. Quando ele pede ao Pai assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E mal aqui é o maligno, é o cair em tentação, é o cair em pecado. Porque ele disse: não tire eles do mundo, porque eu mesmo os enviei para dentro do mundo. E o apóstolo, seguindo essa intenção de Cristo para a igreja, ele vai dizer que aqueles irmãos para quem ele escreveu deveriam viver a vida cristã na sociedade, lá fora. Então, domingo a gente recebe a instrução, a palavra, o ensino, a gente se reúne aqui em 4 paredes, mas depois daqui a gente sai para viver o sermão, o evangelho, no dia a dia. Não é para a gente ser crente apenas no domingo, é no dia a dia, vivendo aquilo que nós aprendemos aqui. É triste, mas na história da igreja, alguns entenderam que, claro, erroneamente, que se eles se isolassem do mundo, eles não cairiam em pecado e poderiam se santificar ainda mais. Aqueles que procuravam viver nos desertos, chamados de eremitas, aqueles que eram monges que se prendiam nos mosteiros, Lutero era um desses,
para não ter convívio com a sociedade, para não cair em nenhum tipo de pecado ou tentação, enganando-se a si mesmo, porque o coração do homem é, por si só, desesperadamente corrupto. Então não é isso que Cristo está dizendo para nós. Você quer viver uma vida piedosa? Vá para uma ilha deserta, viva ali, você não vai ter contato com ninguém, e você vai ser mais santo. Não. No mundo, luz do mundo, no meio dos gentios, manter o procedimento exemplar no meio dos gentios. A luz tem que estar no velador, no local do candeeiro, e não debaixo do alqueire. Isso tem outra ideia, isso também implica dizer que a vida cristã, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Quando ele fala aqui, luz do mundo, ele está dizendo que ser cristão é mais do que vir ao culto, é mais do que participar de uma reunião de oração, que é importante, sim, para o nosso crescimento, participar dos estudos bíblicos que a igreja oferece. E a gente, irmãos, se formos ser sinceros, temos tão poucas atividades e às vezes até falhamos em faltar alguma delas. Mas não é só isso, é mais do que isso. É viver o Evangelho em todas as áreas da nossa vida, sem fazer aquela dicotomia, aquela separação, isso aqui é secular, isso aqui é sagrado. Não, toda a nossa vida é vivida diante de Deus, na presença de Deus e para a glória de Deus. Esse é o primeiro aspecto, não se isolar, mas o segundo é não se conformar com este mundo. Não é porque eu estou no mundo que eu devo viver como o mundo vive. Paulo diz, não vos conformeis com este século, com este mundo incrédulo, corrompido. Ou seja, não devemos adequar a nossa vida aos padrões pervertidos da sociedade que jaz no maligno. Porque tudo aquilo que o mundo oferece, tudo aquilo que o mundo produz, é anti-Deus, é contra a lei de Deus. Vai de encontro à Bíblia, irmãos. Conceitos acerca da família, conceitos acerca do casamento, acerca do trabalho, acerca do dinheiro, acerca da criação de filhos, é totalmente oposto ao que Deus estabelece na sua palavra. Então, não é porque eu estou no meio dos gentios que eu devo viver como eles. Eles se vestem de uma forma, eles se divertem de uma forma, mas nós de outra, segundo o padrão que Deus estabeleceu na sua palavra. O vosso bom procedimento, diz o apóstolo Pedro, no meio dos gentios. É claro que quando você assim vive, quando você vive de modo digno do Evangelho, não fique surpreso se sofrer algum tipo de perseguição por causa da sua fé e da sua conduta, porque vai acontecer. A oitava bem-aventurança que Jesus ensina aqui, ela deixa muito claro, se você vai de encontro ao pecado, né? Se você, no tocante ao seu pecado, você procura se entristecer, odiá-lo, se você condena o pecado que há no mundo, se você pratica a paz, a mansidão, a pureza de coração, a santidade, não se espante se for perseguido, porque ele diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por causa da palavra de Deus, da vontade de Deus, de andar nos caminhos do Senhor. Irmão Jesus, o Filho de Deus, que só fez o bem por onde passou, que não pecou em nenhum momento, a luz que veio para os seus, mas os seus não receberam, a luz que estava no meio dos homens, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. O Cristo, nosso Senhor, foi odiado, foi perseguido, ele foi até rejeitado pelos seus. Claro que depois alguns se converteram, como o próprio irmão dele, Tiago, que escreveu a carta de Tiago.
Mas no primeiro momento todos o aborreceram, todos o odiaram, porque ele vivia o Evangelho, ele vivia o que pregava. E foi perseguido. E ele falou: o servo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Irmãos, aqueles crentes para quem o apóstolo Pedro escreveu, eles eram odiados por causa da sua fé. Pedro diz que mesmo que eles devem manter um procedimento exemplar no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores. Eles eram acusados de malfeitores. Acusações falsas, levianas. Uma delas, por exemplo, é que quando eles se reuniam para celebrar a comunhão na Santa Ceia, eles eram acusados de canibais, porque estavam comendo o corpo de Cristo e bebendo o sangue de Cristo. Mentira! Os cristãos sofreram muita calúnia. Era uma forma de ser perseguido. Mas como é que eles deveriam calar a ignorância dos insensatos? Pela boa conduta, mantendo um procedimento exemplar no meio dos gentios. Então tem esse aspecto que é uma cruz que a gente tem que carregar, que é um aspecto do sofrimento da vida cristã, perseguição. E a gente ainda, irmão, se formos sinceros, se formos comparar com países como a China, como a Nigéria, que a perseguição, eles derrubam templos, eles matam pessoas, eles queimam as Bíblias das pessoas, e a gente ainda tem esse privilégio aqui no Brasil, graças a Deus. Mas isso não deve nos acomodar, mas deve nos incentivar a viver o Evangelho no dia a dia. Mas tem outro aspecto positivo, que a nossa conduta como luz do mundo, ela vai glorificar a Deus, primeiramente, e ela também vai ser usada por Deus, segundo o seu propósito, para levar outros a Cristo. É isso que a confissão fala, que na resposta 86, que com a nossa vida, com as nossas boas obras, nós mostramos que somos gratos a Deus pelos seus benefícios, e Ele é louvado por nós, é glorificado por nós, mas também pela nossa boa conduta, pelo nosso viver piedoso, diz a confissão, nós podemos ganhar o nosso próximo para Cristo. E é isso que Jesus está dizendo aqui: brilhe a vossa luz no meio dos homens, para que vendo as vossas boas obras, então a luz brilhar é praticar boas obras, para que vendo as vossas boas obras, glorifique ao Pai que está nos céus. Novamente, boas obras, manifestação daquilo que nós somos em Cristo, caráter das bem-aventuranças, ou a obediência à lei de Deus, aos 10 mandamentos, porque nós somos conformados, renovados pelo Espírito Santo, para viver em obediência. Poderíamos citar aqui também o fruto do Espírito lá em Gálatas 5. Mas o ponto é, irmãos, que a nossa conduta cristã, ela pode sim ser usada por Deus para levar outras pessoas à salvação. Veja que coisa. Veja a importância de você viver em piedade no dia a dia. Eu posso citar alguns exemplos aqui. Sobre o domingo, a guarda do dia do Senhor. Hoje é um dia para diversão e comércio para o mundo. As pessoas do mundo hoje é um dia de entretenimento, diversão e comércio. Vou ganhar um pouco mais de dinheiro. Tem esse negócio de descansar, de estar com a família ou de ir para a igreja. Não, vamos trabalhar ou vamos nos entreter, nos divertir. Afinal de contas, somos todos filhos de Deus, trabalhamos a semana toda e temos que ter esse lazer. Estou dizendo que a gente também não possa ter esse direito. Mas hoje é um dia para servir a Deus.
descansar das suas obras e se deleitar nas obras de Deus. E o fato de você estar aqui hoje evidencia isso, que você está buscando glorificar a Deus, guardando o dia do Senhor. É um exemplo de uma boa obra que pode chamar a atenção do mundo para o Senhor. Nós podemos pensar aqui também na confiança em Deus em tempos de adversidade. Quando acontece uma tragédia, e essa semana a gente viu com muita tristeza aquele avião que caiu com aquelas 62 pessoas, muito triste para as famílias. E nós devemos estar cientes que podemos também passar por momentos assim, irmãos. Jesus falou daquele acidente lá da Torre de Siloé, uma torre que caiu e matou 18 pessoas, usando aquilo, mostrando que se a gente não estiver em paz com Deus, em arrependimento, em comunhão com Deus, a qualquer momento pode acontecer algo conosco. Mas o ponto é que no momento da angústia, no dia da angústia, no dia do desespero, nós podemos descansar em Deus e sermos consolados com as suas promessas, de que somos dele corpo e alma na vida e na morte. O mundo se desespera, o mundo fica angustiado, o mundo não tem respostas para aquilo que acontece, de bom ou de ruim, mas nós, no tempo de adversidade, podemos descansar no Senhor e dar um bom testemunho com isso, como Jó, que nas maiores tragédias de sua vida, não blasfemou contra Deus, esperou no Senhor e deu testemunho para aqueles que o acusaram das mais mentiras possíveis. Não, ele foi fiel na aflição e Deus lhe deu graça no final. Então, da mesma forma que você não deve como eu posso dizer a palavra, não deve ficar surpreso se alguém se é perseguido por causa da sua fé, também não fique surpreso se alguém vier lhe procurar e perguntar por que você é tão diferente, por que você age de uma forma diferente, por que você fala de uma forma diferente, porque isso vai acontecer e pode acontecer a qualquer momento, e aí vai surgir a oportunidade de você também evangelizar com as suas palavras. O apóstolo Pedro vai dar um exemplo prático disso. No capítulo 3 da sua carta, ele vai falar para as mulheres que têm maridos descrentes, ou pode ser o contrário também, os homens que têm mulheres descrentes, que pelo procedimento delas, pela conduta delas de ser uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher piedosa, uma mulher que cuida dos seus afazeres, com a graça do Senhor, apesar muitas vezes do não reconhecimento e da ingratidão do cônjuge, pela sua conduta, ela pode ganhá-lo sem palavra alguma. Não quer dizer que ela não possa falar, mas a conduta fala mais alto, às vezes, do que as nossas palavras. Meus irmãos, assim, o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, será que nós temos exercido uma influência positiva no mundo? Eu falo mundo aqui, os nossos vizinhos e colegas mais próximos, nossos parentes. De que maneira eles têm visto a nós? Será que Deus tem sido glorificado na nossa vida, diante dos olhos daqueles que nos veem e nos conhecem? Será que há uma distinção entre a maneira como eu vivo, o meu casamento, os meus relacionamentos, com a casa do meu vizinho descrente? Será que há uma diferença? Irmãos, Cristo aqui está dizendo: vós sois a luz do mundo. Paulo diz em Filipenses para a igreja que nós devemos ser irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no meio do mundo. E louvado seja Deus por isso, irmãos. Não vamos glorificar a nós mesmos,
Não vamos fazer como os fariseus, tocar trombeta para chamar atenção para nós, porque nós estamos ajudando alguém, por exemplo. Glorifique o seu Pai que está no céu. Veja, Ele não esquecerá daquilo que fazemos para a glória dEle. Ele vai recompensar as nossas boas obras no dia final. Mas também Ele pode usar isso, segundo o poder e a misericórdia dEle, para conduzir um parente nosso, um amigo, um colega, à salvação. Então veja o privilégio e a responsabilidade que nós temos de viver essa vida de gratidão e santificação neste mundo que jaz em trevas e no maligno, para que o nome do nosso Deus seja engrandecido, glorificado, e para que outros, vendo as nossas boas obras, louvem também ao Senhor e venham servi-lo no nosso meio, juntamente conosco. Que assim o seja, irmãos, para a glória do Senhor e para a alegria da sua igreja. Amém. Vamos orar.